Vamos lá para esse tema de hoje. Eu deixei de usar o Apple Watch, como vocês podem ver no título do vídeo, e estou utilizando agora relógios analógicos, né? Primeiro, antes de tudo, até anotei aqui algumas coisinhas para não esquecer de nada. Mas antes de tudo, é bom a gente voltar no tempo, né? E aí eu comecei a lembrar do quão que eu gostava de relógio. Eu tive vários relógios, nada muito caro e tal, mas tinha um relógio da Tommy, né? Que na época era o que se usava muito, tinha um fundinho branco. Vou ver se acho foto dele aqui para colocar, mas era. Eu gostava de relógio, eu tive alguns relógios. E aí também gosto muito de tecnologia, né? Por ser da área também, de filmmaker, de câmeras e tal, gosto muito de tecnologia. E acabei indo pro Apple Watch. Esse é o meu Apple Watch. Ele é um Apple Watch Series 4. Series 4, ele é bem antigo. Tá funcionando ok, tá tudo certo pra mim, me entrega, me atende direitinho. Só é ruim a bateria, que dura só um dia assim, né, usando. E toda noite tem que carregar, mas fora isso, tá tudo certo. Bom, por que eu parei de gostar de relógio? Aí foi essa pergunta que me veio. Por que eu parei de gostar de relógio? Gosto de tecnologia, vi, poxa, novidade, vou comprar tal, comprei o Apple Watch porque já conversa com o celular, que eu também uso o iPhone, e aí já conversa com ele, consigo ver os passos, consigo ver as calorias e tal, já vejo aqui notificação, é bem legal e tal, e pronto, comprei, utilizei há muitos anos. Quando foi que lançou o Series 4? Eu pedi para um colega, para um amigo trazer dos Estados Unidos para mim, na época. Mas enfim, não lembro nem quando foi, mas deve ter uns 3 anos usando esse relógio, 3 4 anos, não lembro. E recentemente, muito recentemente, que eu voltei pro analógico. E aí fica a pergunta, né? Por que parei de gostar de relógio? Como eu falei no início, eu gostava muito de relógio antes. E a gente acaba entrando nessa onda, né? De novidade, de tecnologia e tal, e a gente acaba deixando passar algumas coisas que a gente gostava antes. E aí, no TikTok, eu rolando lá o TikTok, apareceu pra mim algumas imagens, né? Alguns vídeos falando sobre relógios analógicos. E aí eu comecei a gostar e curtir e tal, e foi entregando mais coisas pra mim sobre isso. E aí veio agora esse novo título, né? De Old Money e tal, aparecendo pra mim tudo com relação a isso. E aí eu falei, cara, era uma coisa que eu gostava, não era uma paixão assim, mas era uma coisa que eu gostava, que eu parei de gostar. E por quê, né? E comecei a me perguntar. Não tenho a resposta ainda, mas acho que acredito que é um pouco disso, né? De gostar de novidade, de tecnologia e também tipo, ter que estar dentro desse padrão e querendo entrar e novidade, gostando de tudo, mas depois de um tempo eu vi que esse gosto por relógio poderia voltar. E aí, vendo esses vídeos, ganhei de presente de minha esposa esse relógio aqui. Ele é um Submarine, né? Da Oriente. Lindo, tô gostando muito. E queria falar sobre os ganhos e as perdas de ter mudado isso na minha rotina, né? Os ganhos para mim são vários. Não consigo pensar em vários. Antes eu estava ficando muito ansioso porque era algo que para mim era um benefício, mas acabou sendo um malefício depois, que era, eu tava aqui gravando e aí eu conseguia ver notificações do WhatsApp, ver mensagens aqui, aí eu conseguia ver se alguém tava me ligando, quem era que tava me ligando, se era algo urgente, e eu ficava com essa coisa aqui, ó, toda hora olhando pro relógio, ele vibrava e olhava e tal, tava na reunião, vibrava, eu pegava, olhava, acaba até sendo chato, né, e ansioso também, e criando uma maior ansiedade com relação a isso. E tá tudo bem você não responder na hora, você responder depois, o cliente pode esperar, a pessoa pode esperar. Claro que tem coisas que são urgentes, mas enfim, estava criando em mim essa ansiedade que para mim era algo bom no início, depois acabou sendo algo ruim. Eu até quando estou em reunião, eu pego meu celular, boto no não perturbe, né, que aí não fica nenhuma notificação. E eu comentei com isso com algumas pessoas, né, me viram de relógio analógico e perguntaram, por que você trocou e tal. Eu expliquei tudo isso.
E aí vieram falar, não, mas você pode colocar no... pra vibrar, pode botar no modo avião e tal, mas perde sentido, né? E aí, enfim, tô usando agora esse relógio, tô gostando muito. O que é que eu faço, né? Hoje eu uso o Apple Watch apenas para atividade física, então vou malhar, coloco ele, vou correr, coloco ele, utilizo. Ele é muito bom para isso realmente, né? Porque ele vê as calorias, vê quanto você correu, enfim, ele dá boas métricas, né? Para você poder ter isso. Mas no dia a dia, tô usando esse. Inclusive, quando não vou sair, algo nesse sentido, eu fico em casa sem relógio nenhum. E eu acordava e já colocava ele. E aí eu ficava cozinhando, e aí olhando o relógio. Ficava, sei lá, trabalhando aqui, editando um vídeo, aí ficava toda hora olhando pro relógio. Hoje eu pego meu celular, coloco de canto, boto no perturbe, faço minhas coisas, consigo melhorar a minha eficiência em algumas coisas também, algumas atividades. Enfim, tem sido algo que eu tenho gostado bastante. Eu quis compartilhar isso com vocês para ver se você começa, né, a mudar alguns hábitos que acho que acho que é muito importante. E aí é isso, você não precisa comprar esse relógio em si, não vai ter nenhum link aqui embaixo para você comprar, para poder ganhar algo em cima disso, mas de repente algo para refletir mesmo, né? Alguns gostos que você tinha antes, que você parou de ter. Não quer dizer também que eu vou ter esse gosto que eu vou comprar 30 relógios e tal, mas enfim. Acho que é isso, acho que vale compartilhar essa experiência aqui com vocês. Porque quem sabe você também está passando por isso, né? De ansiedade, de estar sempre olhando no relógio, de estar em reunião. E hoje, até lembrei da situação, hoje eu estou fora, não estou mais usando o relógio, né? E aí quando estou em reunião que eu vejo a pessoa olhando pro relógio, aí eu falo, porra, velho, estou aqui 100% aqui para a pessoa, né? Entregue aqui nessa reunião e a pessoa fica no relógio, fica no celular toda hora. E é algo que eu mudei e tenho gostado bastante disso, né? Com relação ao meu dia a dia, minha ansiedade também. É isso.